Hoje eu quero conversar com vocês uma coisa que está na nossa cabeça desde quando a gente tem consciência do que a gente está vivo. E como eu disse, raramente nós comentamos sobre isso, que é o pensamento. O que seria o pensamento? O pensamento é aquela voz interna, né? Que nunca cala, né? Está com a gente o tempo todo. A gente até está dormindo e às vezes a gente está pensando em alguma coisa e vem em forma de sonho, vem em forma de qualquer coisa na nossa vida. Mas antes de falar do pensamento, eu queria fazer uma provocação. Você sabia que, na verdade, você não é o que você pensa? Você consegue entender que esses pensamentos que você tem, no fundo, não é você? Você já parou para raciocinar isso? A grande verdade é essa. Esses pensamentos que a gente tem o tempo todo não é a nossa identidade. E as pessoas confundem muito isso e todo mundo confunde, inclusive eu. Aí nós achamos que o que a gente pensa é o que a gente é. Na verdade, nossa identidade ela é muito além do que os nossos pensamentos. Quando a gente para falar de pensamento, na verdade o pensamento ele é uma interpretação que o nosso cérebro faz, essa máquina fantástica que Deus nos deu, sobre três coisas. Tá? A primeira é o estímulo externo, é onde a gente vive, é o que a gente recebe de informação. Tá? A nossa mente, Antônio, ela é uma filmadora de alta qualidade, de alta precisão, que não deleta nada. Tá? Tudo que a gente vê, que a gente vive, que a gente passa, está ali registrado. Tá? Você pode não ter consciência disso, mas o nosso cérebro interpreta tudo. E quando eu digo tudo, não é só de estímulo visual, tá? É visão, audição, olfato, tato. Você está entendendo? Então, tudo que acontece na nossa vida é registrado pelo nosso cérebro. Então, todo estímulo externo, tudo que vem da nossa sociedade, fora da gente, aquilo aí é um registro, tá? Então, esse registro do mundo é uma coisa. A segunda coisa para formar um pensamento é a memória, né? É o resgate de alguns estímulos desse aí que você viveu. E a terceira coisa é uma geração de uma emoção. Então, quando a gente pensa no pensamento, na verdade, ele é a função desses três estímulos: do que a gente vive, de onde a gente vive, do estímulo que vem de fora, do que a nossa mente traz à tona do que a gente pegou do mundo e qual é a emoção que aquilo ali traz da gente. E isso o nosso cérebro interpreta de uma maneira muito rápida e gera um pensamento. Eu vou dar um exemplo muito prático, né? Por exemplo, você acorda de manhã e você tem muita coisa para fazer de manhã, né? Você é um vendedor, eu sou médico, eu vou atender, ou então você está aí, dona de casa, tem muita de coisa para fazer, todo mundo tem muita coisa para fazer, Sim. né? E aí quando você acorda de manhã, que você desperta, o mundo lhe lembra, né? Que vem aquele estímulo de fora. Eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro, ir no supermercado, comprar aquilo tudo. A gente tem esse estímulo externo que vem de fora. Então a gente acorda de manhã, o mundo lembra a gente, que é o estímulo que vem de fora. Aí nossa memória lembra, né? Eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que atender tantos pacientes, eu tenho que ir para visitar tantas lojas, eu tenho que fazer as minhas suas obrigações do dia. Esse pensamento vai gerar uma sensação. Ou esse pensamento, não, essa memória que você lembrou das coisas que fazer vai lhe gerar um sentimento. Né? Esse sentimento, muitas das vezes, é aquela ansiedade, aquela angústia, aquele medo, que você fica, meu Deus, Ou de né? bom ou de ruim, né? Pronto, gera um Sentimento. sentimento. Então você teve o estímulo do mundo, que é acordei, preciso fazer o que tenho que fazer, lembrou do que você tem que fazer e gerou um sentimento disso. Se esse sentimento for um sentimento de ansiedade, por exemplo, de medo, o seu cérebro vai fazer um pensamento disso. Que é o pensamento que geralmente acontece, né? Que infelizmente muitas pessoas têm isso hoje, que é eu não vou dar conta de fazer o que eu tenho que fazer. Então, quando você acorda de manhã e vem aquele pensamento na sua mente de tipo, poxa, eu não vou dar conta do que eu tenho que fazer, na verdade, esse pensamento não é o que você é. Só que esse pensamento não é o que você é o que você está imaginando ali. Ali não é a realidade. Ali é uma análise que seu cérebro fez de uma coisa que você está vivendo naquele momento. Você entendeu? Perfeito. Porque se você parar para imaginar, você não é o que você pensa. Aquilo ali é o que você aprendeu, é o que você repetiu, né? E, infelizmente, o nosso cérebro ele tem um padrão de gravar as coisas e facilitar. Porque o que é que acontece, tá? O nosso cérebro ele aprende atalhos para algumas coisas. Vou dar um exemplo aqui bem prático, tá? Eu vou facilitar bem aqui para ficar bem moderno esse negócio aqui. Imagina que o nosso corpo é dividido em três, tá? A gente tem o corpo, que é a nossa máquina corporal, né? Que são nossos braços, nossas pernas, o que faz a gente
viver no mundo. Nós temos nossa mente, que é quem processa todas as informações e que gera um pensamento, uma emoção, alguma coisa assim, e nós temos nosso espírito, né? Que é o que de fato nós somos, tá? Então imagina o seguinte, imagina que a sua mente é o seu Instagram. O que seria aquilo ali? Seria todas aquelas mensagens, aqueles reels, aquelas vídeos, aquilo ali é sua mente, entendeu? Várias coisas. Pronto, várias coisas. O seu corpo é o seu celular. Ele está projetando aquelas imagens ali que você está vendo. Mas o seu espírito é você que está com o celular na mão. Você entendeu? Perfeito. Então, o seu pensamento, ele está atrás de quem você é. Ele é só seu cérebro processando tudo que você está vendo. Não necessariamente aquilo ali é a realidade. Você quer ver um exemplo? É só quando você estiver em casa aí e você analisar e pensar. Eu estou pensando numa coisa ruim. Pare de pensar nisso e comece a puxe para você e fale: eu estou pensando nisso. Quando você fala eu estou pensando nisso, você está terceirizando o seu pensamento. Ou seja, aquele pensamento não é você. Existe alguém ali atrás daquele pensamento que pode mudar ele. Imagina o seguinte: nossa mente, ela cria atalhos de emoção. Sim. Esse pensamento que eu estou fazendo aqui, a gente vai vivendo ao longo da vida, né? Por exemplo, você está aí e você conheceu uma pessoa, conheceu uma menina, conheceu um rapaz, ou um amigo, o que for que seja, e manda um WhatsApp para a pessoa, né? E aí você bota assim: oi, bom dia, boa tarde, como é que você tá, tal, não sei o quê, conversa qualquer coisa. Só que por algum motivo, aquela pessoa não lhe respondeu. Ou lhe respondeu de um jeito que você não estava querendo que fosse assim. Ela botou, ah, tô bem, e acabou. Ou nem respondeu, ou demorou muito tempo para responder. Se você é uma pessoa que passou muito tempo na sua vida sozinha, sentiu muita dor da solidão, perdeu muita coisa, se sente uma pessoa com autoestima baixa, passou por muito processo negativo, sua mente já atrelou a não resposta a um pensamento. Que esse pensamento é: essa pessoa não gosta de mim. Entendi. Você entendeu? Perfeito. Então, quando você falou do medo, mas isso serve para tudo. Isso, Então, sim. quando você sente medo de alguma coisa, é porque sua mente aprendeu, criou um atalho, que aquela situação que você está vivendo, seja ela qual for, é ruim para você. Gerou dor, gerou sofrimento. E o que o nosso cérebro quer é proteger a gente. E como é que protege a gente? Fortalecendo mais o que é negativo do que positivo. Porque o que é positivo não faz mal. Meu Deus. Você entende? Sim. E mais o que é negativo faz. Então, se você tem dor, angústia, ansiedade, o seu cérebro interpreta isso como ruim e tudo que você fez que lhe lembre ou que faça ele interpretar como dor, ele vai criar uma sensação negativa Para lhe proteger. para lhe proteger de você não fazer aquilo. Tipo assim, você teve um relacionamento abusivo e aí você respondia, a pessoa ignorava, passou isso por muitos anos. Aí você conhece outro cara, outra menina que é assim, Dão sinais que a gente desse mesmo pronto. processo. Só que por algum motivo a pessoa não lhe respondeu. E aí você já associou o que você viveu atrás e fala: peraí, não respondeu, é igual, não gosta de mim, eu vou sofrer, vai ser abusivo, eu não quero saber mais. Agora vem a prova do que eu tô falando. Quantas vezes um pensamento negativo seu de fato aconteceu? Se você for para analisar, raramente aconteceu. Quando você vai a fundo, por exemplo, quando eu mando uma mensagem, mandei uma mensagem para Antônio e Antônio não respondeu naquela hora. Se eu chegar para Antônio com presença, com educação e tentar entender o que aconteceu, ele vai responder: não, velho, eu estava dirigindo, eu estava trabalhando, eu estava passando por um problema outro que talvez era pior do que o seu. Então eu achei por bem não lhe responder naquela hora, porque eu não podia te dar a devida atenção que eu queria lhe dar. Você entendeu? Às vezes a pessoa está insegura também por algum motivo de lhe responder. Só que aí sua cabeça processou já que, não me respondeu na hora que eu quis, não gosta de mim, eu não sou amado, vai doer, então eu vou bloquear essa pessoa, não quero saber mais dessa pessoa na minha vida. E aí automaticamente você rompeu um vínculo que às vezes não tem problema nenhum, porque não é a realidade. Então, quanto mais todo pensamento negativo que você tem um nome na psicologia que é o pensamento negativo automático. Ele cria um gatilho que você lembrou, vai doer em você, ele bloqueia. E você acaba rejeitando aquilo, ou ficando irritado, ou não querendo mais saber daquela situação. Aí você fala: aí como é que eu vou saber que é verdade? Procurando entender o que está acontecendo. Primeiro, nomeando um pensamento. Tipo, poxa, peraí, Antônio não me respondeu, Michel não me respondeu. Peraí, beleza, eu tô triste, mas será que por que ele não me respondeu? Aí no momento certo você vai perguntar, né? Aí para você entender como tudo está interligado, o que acontece? Gera um pensamento que você foi abandonado, que a pessoa não quer falar com você, que você
não é amada, que você, enfim, você ficou chateado porque aquilo lhe trouxe uma coisa negativa, né? Aí o seu cérebro manda uma informação para o seu corpo que não é legal, que é negativo. Automaticamente o nível de estresse aumenta no seu corpo através dos hormônios. Tem esse estímulo do corpo, você começa a ter coração acelerando, insônia e ficar tremendo, nervoso. Tipo, como imaginar que você está tendo uma crise de ansiedade? Aí, esse comportamento, porque o que acontece? O nosso corpo responde 100% ao nosso cérebro. Se ele mandar e você não cortar aquele pensamento logo ou ressignificar ele, automaticamente seu corpo vai reagir. Só que quando o seu corpo reage, o seu cérebro interpreta da seguinte maneira: está vendo que faz mal? Tá vendo que a pessoa não respondeu sua mensagem na hora que você quer? Tá vendo que fazer a coisa na hora que você quer lhe faz mal porque você fica com o coração acelerado, você fica nervoso, você não dorme, você não. Aí você entende, não fazer as coisas na hora que eu quero, do jeito que eu quero, me faz mal. Então eu não quero saber de ninguém que não faça o que eu quero. E aí você acaba se afastando da situação. Perfeito. Você entendeu? E o seu corpo valida o cérebro. Aí fala, faz mal. Porque se eu não durmo, se eu não descanso, então eu não quero isso pra mim. Então não vou falar com fulano, porque cada vez que eu falo ele demora de me responder, e às vezes isso aconteceu uma vez. E às vezes a pessoa tá ocupada. Generalizou. Às vezes a pessoa acontece isso direto, gente. Às vezes eu sou médico, por exemplo, Antônio é vendedor. Ele tá ali viajando muito, eu tô atendendo, eu não tenho como responder você na hora. Você entendeu? Ou às vezes eu mando mensagem pra alguém, porque tá lá dormindo, ou tá triste, ou tá fazendo, não viu, ou descarregou o celular, enfim, milhares de coisas podem estar acontecendo. E aí o que é que acontece? As pessoas simplesmente acham que aquilo é verdade. E aí tem uma crise de ansiedade que já valida aquilo como verdade. Aí você começa o quê? A se afastar ou ficar cada vez mais nervoso, porque o seu cérebro vira um gatilho automático. O que é gatilho? Ele pega um atalho, ele não faz mais o raciocínio. Ah, não fez o que eu quis, eu tô nervoso, não é na hora que eu quero, tem sintoma. Isso é pro lado negativo, só que também isso é pro lado positivo. Por exemplo, o que faz você olhar pra pessoa que você ama e dizer que te ama, que você ama ela? Você, a Antônio tá aqui, né, olha pra Cleane, ele lembra. Cleane é um estímulo de fora, a sua esposa, seus filhos, né? Sim. E aí olha e fala, poxa, eu vivi com ela, eu tive 2 filhos, eu tenho 2 filhos. Quando eu precisei, ela me ajudou. Vem coisas na sua memória positivas que ela fez, Que associa. né? E seu sentimento em relação a ela é um sentimento positivo. Porque, poxa, olho para Cleane, lembro de coisas positivas, me sinto bem. É aí que vem o eu te amo. Você entendeu? Poxa, eu amo ela porque ela me traz coisas boas. Isso também é aprendido. Deus ajude que ela pense assim também, né? Ela pensa. Aí o que eu tô querendo lhe dizer é isso. Entendeu? Isso funciona pro negativo, isso funciona pro positivo. Qual é o problema? Que hoje o mundo vive essa pandemia aí de ansiedade, que é o próximo tema que eu vou falar da semana que vem. Que bom. Tá? Por quê? Qual é o problema disso? O problema é que o negativo protege. E a gente procura o tempo todo mais informação demais. E a gente vive cada vez mais um mundo que não é nosso. Você entendeu? Sim. Quando você olha o Instagram, quando você olha o TikTok, quando você olha o YouTube, aquilo não é a vida real sua. Pode até ser a vida de alguém. Que às vezes nem é verdade, ali é uma propaganda. É igual a novela, né? Só que antigamente, para assistir uma novela, a gente assistia 1 hora por dia, no horário certo, que se perdesse não via mais. É. Você entendeu? Hoje você está aqui vendo milhares de vídeos de coisas que nem são reais. Muito rápido, né, doutor? Entendeu? E você pega um estímulo externo que não é o seu, né? Você cria uma memória que não é sua, muitas das vezes, e você quer que aquilo dê certo na sua vida. E aí começa a dar errado, né? Tudo. Começa a dar errado tudo. Aí seu cérebro começa a entender que tudo faz mal. Que andar na sociedade é ruim, que andar com pessoas faz mal, que ser humano é ruim, que o mundo é injusto, que nada acontece pra você. E aí você começa a ter pânico. Porque você olha e vê, seu cérebro entende assim, isso não me faz bem. Aí você começa a adoecer do ponto de vista de saúde mental. Você tá entendendo? Perfeito. E você não reforça o que é positivo. Você não procura mudar o pensamento. Porque o pensamento, você já entendeu que não é o que você é. Você é o que seu espírito, que Deus quer que você seja. O problema é que o mundo vem com informação, a gente tem que processar ela. Você tá entendendo? Então você chega ali com um pensamento negativo porque alguém lhe fez mal. Ou de algum sentimento você teve dor, teve sofrimento. Você acha que tudo
vai ser assim para sempre. O seu cérebro quer fazer isso. Então, se você não parar e fazer esse exercício que eu estou falando aqui, é um exercício simples, mas o celular é um exemplo perfeito hoje. Michel mandou uma mensagem, você mandou mensagem para Michel. Michel demorou de responder você, ou não respondeu do jeito que você achava que tinha que ser respondido. Antes de você sofrer, pega um papel, pega um áudio, pega um celular, grava um vídeo para você mesmo e pergunta, veja bem, por que será que ele não respondeu? Ah, porque ele pode estar trabalhando, porque ele pode estar ocupado, porque ele pode estar com um problema. Procure entender o que aconteceu. Ah, ele pode ter lhe ignorado? Pode. Mas você vai entender, vai tirar a sua conclusão. Você entende? E Perfeito. quando você começar a fazer isso toda hora com todo mundo, vai chegar uma hora que sua mente vai entender o contrário. Ela vai ressignificar. O que é isso? Ela vai mudar. Ela vai deixar de achar que demorar de responder é dor. Não. Demorar de responder pode ser qualquer coisa. E aí você vai aprender a esperar. E depois que você tiver a resposta, você vai tirar suas próprias conclusões do que de fato é a realidade. Senão você vai acabar adoecendo.